Olá, rapaziada. Sou o Bira Mello e você está no canal. Bem, gente, eu pensei em fazer esse vídeo hoje porque esta semana tem uma notícia que está muito presente na nossa cabeça, né, nos noticiários, nos jornais, né, nos telejornais também, em todo lugar, que foi o atentado da França, atentado terrorista que houve na França, onde homens deixaram mais de 120 pessoas mortas, mais de 350 pessoas, e isso tem se tornado, infelizmente, no nosso mundo, no meio do nosso meio hoje em dia, no meio social hoje em dia, tem se tornado algo muito comum. Comum? Talvez. Não considero comum. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa, eu não consigo aceitar que pessoas, animais que foram intitulados, colocados na cabeça da cadeia alimentar, por serem animais racionais, chamados seres humanos, pode chegar a um ponto de agir e regredir de uma tal forma ao ponto de matar outros simplesmente por não pensar. É isso mesmo. Eu acho que quando toda essa maldade, tudo isso que acontece, só tem uma definição para mim. Eles não conseguem pensar. São pessoas, para mim, que se relacionam com a religião e não com Deus. Pessoas que odeiam a Deus por uma coisa que ele não fez. E muitas pessoas que usam o nome de Deus, sabe, para regar a própria ganância. Por exemplo, por que será que eu nunca vi um líder desses grupos extremistas explodindo o próprio corpo? Por que será que parece ser que o que eles leem tem duas faces? Uma para quem é líder e outra para quem não é líder. É como um jogo de xadrez, onde existe os reis, a rainha, o rei, a rainha, o bispo, e cada um dentro da sua posição tem o seu valor. Mas os bispos, os peões sempre são postos na linha de frente. Eu achei interessante porque todas as vezes que isso acontece, eles dizem que fazem isso em nome de Deus. Quando eles falam isso pra mim, até esse dia eu estava ouvindo o PC Siqueira dizer o seguinte, tem um vídeo dele que diz, por que eu sou ateu? E ele diz, Deus é tão poderoso, por que será que as pessoas têm que lutar, matar, trucidar, torturar outras pessoas para dizer que ele existe? Para mim, essa ideia de Deus, como esses caras têm feito e têm tentado expressar, faço em nome de Deus. Se bem que eles não pensaram, Deus não é um nome, é um título. Porque tudo aquilo que domine sobre você pode ser um Deus. O dinheiro pode ser um Deus. O sucesso pode ser um Deus. Então ele já começa aí o ato irracional de um ser chamado seres humanos. Aonde alguns que conseguem raciocinar um pouquinho mais, conseguem dominar sobre aqueles que realmente são os peões dentro do tabuleiro. Eu fico muito impressionado. E eu não aceito isso na minha geração. Hoje, eu fiquei pensando, eu tenho uma bebezinha linda, e quando eu olhava para ela hoje eu pensava, minha filha vai crescer neste mundo. Eu tenho um menino lindo, de 9 anos, em que eu penso, meu filho vai crescer nesse mundo, como eu preparo o meu filho para enfrentar este mundo? Aí eu fico pensando, e eu chamo você para pensar junto comigo. Qual que é a defesa que a gente pode munir os nossos filhos? Você de repente tem 15, 16 anos, mas você vai ter filhos, ou pensa em ter filhos, você menina pensa em ser mãe. E eu pensando com você, eu penso, e qual é a nossa defesa para que os nossos filhos consigam viver neste mundo e não sejam mais um peão dentro de um tabuleiro? E eu pensei em uma coisa muito interessante. O fundamento de tudo para mim é que Deus criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Mas nós parecemos muito mais animais selvagens do que propriamente a imagem de um Deus bondoso e misericordioso a qual vimos. E eu pensei comigo, esse mundo é tão complexo, nós somos tão complexos, tão cheio de detalhes, né? Eu, você, tem características únicas, ninguém é igual a nós dois. E eu pensei, para uma pessoa fazer uma pessoa como eu, ou como você, ele precisa ser muito inteligente. Inteligente? Exatamente. Inteligente. Para poder criar uma coisa dessa. Se Deus nos fez a imagem dele, então nós somos pessoas inteligentes, que conseguimos pensar. Mas por que desejamos ser como animais? Será que é porque nós estamos retrocedendo? Será que é porque a gente tem andado para trás? E a gente tem voltado ao princípio de tudo? A ser pó? A ser animais irracionais? Eu pensando nisso, eu comecei a chegar a uma conclusão. Que para mim crer, eu preciso raciocinar.
Porque um Deus tão inteligente, é impossível que ele me fizesse um ser tão incapaz de raciocinar. Como eu falei para vocês, todas as guerras que fizeram em nome de Deus, ele nunca esteve presente nelas. Mas ele pagou o pato por todas elas. Hitler, na sua fase de poder, de soberano, disse que perseguiu os judeus porque eles crucificaram Jesus Cristo. Nas cruzadas, os reis falavam que deviam defender a cidade santa em nome de Deus. Mas através disso, ele abria a mão do que é mais importante então para Deus, a sua criação. Porque ele defendia uma cidade, mas não defendia as pessoas. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa, como é que eu posso como é que eu posso munir meu filho de munições? E eu tive uma resposta, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, compartilhando com você. Pensar. Para mim, crer também é pensar. Para mim, o ato de eu questionar todas as bases que são postas para mim, todas as ideias que são postas para mim, me faz assumir a minha posição de ser racional e igual àquele que me criou. Eu acho impressionante que quando eu penso nessa ideia das pessoas matando as outras, né, como a gente viu ali, um cara entra lá e mete bala em todo mundo, e daqui a pouco acaba as balas e explode o próprio corpo e diz, Deus é grande. Mas Deus é grande. E se Deus é grande, por que será que ele precisa que nós tão pequenos, ou nós que somos parte da criação, e detalhe, se o Criador é menor do que a criatura, ele se torna criatura, porque é impossível que alguém menor faça alguém maior. Pensando assim, então eu fiquei pensando, falei, poxa, ele é tão grande, ele não precisa de defensor. Juiz não precisa de advogado. Então por que será que defendemos tanto a Deus, se ele nunca pediu para que defendêssemos a ele? Ao contrário, eu já ouvi muitas vezes, eu já li muitas vezes, na própria Bíblia, dizendo que Deus, ele diz que você tem que cuidar do seu próximo como você cuidaria de si mesmo. E eu comecei a pensar que realmente é muito mais grave do que nós pensamos, porque as pessoas não raciocinam, as pessoas não gostam de pensar hoje em dia. Eu lembro que num vídeo passado que eu fiz sobre a falha de San Andreas, eu falei que a mídia e toda essa sociedade tem chamado a grande parte das pessoas como gado, onde vai um boi, o outro vai atrás, ou seja, não raciocinam, só segue o fluxo. Eu acho que está na hora da gente parar. Está na hora você jovem, você que está vendo esse vídeo, a gente começar a raciocinar. E crer é um ato de inteligência, porque crer também é pensar. Eu comecei a pensar, os homens falam de um Deus grande, mas mostram a sua impotência, certo? Porque se eu tenho que defender ele... Por exemplo, quando você que é irmão mais velho, e o seu irmão apanhou na escola, por que ele chama você para defendê-lo? Primeiro, porque ele te acha mais forte que ele. Segundo, ele te acha mais onipotente que ele. Ele confia no teu poder, ele confia na tua força, que é maior que ele. E terceiro, ele sabe que através disso ele vai adquirir respeito. Se eu preciso defender a um Deus, esse Deus é muito pequeno. E não é o Deus que eu entendo, que eu conheço e que eu creio. Eu não sou ateu, eu sou cristão. E a base da minha fé é justamente pensar. Eu não sou contra nenhuma religião. Eu fico pensando, eu não sou contra nenhuma pessoa, nenhuma opção sexual. Eu não sou contra as pessoas que decidem ser uma coisa ou outra. Não sou contra as pessoas que escolhem seus caminhos, de forma alguma. Mas eu sou contra o ato de impensar. Eu sou contra o ato das pessoas subjugarem um Deus tão criativo, julgando tão imbecil, coisa que ele não é. Eu fico pensando sobre aquilo ali e eu fiquei imaginando quão difícil deve ser. E eu cheguei a uma conclusão. Na verdade, homens cheios de torpe ganância e que descobrem que podem pensar, escravizam outros muito menores, empolgando-os com promessas e isolando-os numa jaula vazia da mente, porque isolam num ato impensado, irracional, subjugam ao posto de um animal irracional. Então, eu fiquei pensando comigo, somente ganância. A única coisa que acontece é o poder protegendo o ego de poucos. Então eu quero chamar você nesse vídeo para a gente pensar junto. Não se deixe enganar. Não despreze as pessoas, entenda que o fato de crermos em Deus significa amar o próximo como nós mesmos. E eu não consigo amar uma pessoa se eu a desprezo. Nessa reflexão, eu consegui encontrar hoje uma necessidade. Gente, eu não estou dizendo aqui que eu sou contra uma religião ou contra outra religião, de forma alguma, porque, como eu disse no começo do vídeo, eu aprendi a pensar.
E Deus me ensinou a pensar. Então eu acho que a gente tem que parar. E a gente tem que começar a raciocinar e preparar um mundo melhor pra gente. Raciocínio é sinal de fé. Porque eu só posso crer que eu fui feito inteligente porque aquele que me criou, daquele que me gerou, daquele que eu fluí, se assim eu acredito, ele é muito inteligente. Basta olhar no espelho, basta olhar à minha volta. Há uma grande complexidade. Não estou fazendo esse vídeo dizendo para você que você tem que crer ou não crer. Mas eu estou dizendo para você o seguinte. Crer também é pensar. Se você acredita que somos seres humanos, basta. Isto basta para que você possa entender que precisamos pensar. Somos pessoas inteligentes. Somos jovens inteligentes. Podemos mudar essa história. É melhor um abraço do que um espancamento. Eu acho ridículo quando eu olho no noticiário e eu vejo pessoas... porque a outra está usando a camisa de um outro time, ela é digna de morte. Quão animal eu me tornei? Será que essas pessoas não param um pouquinho e pensam, quão imbecil eu sou? Será que eu não sou capaz de conseguir separar que o meu gosto não é soberano? Não é porque eu gosto de algo que todos têm que gostar, eu sou o dono da verdade? De forma alguma. Eu acho que o meu chamado hoje, como pessoa, é para que eu venha raciocinar. Eu acho que Deus está gritando isso para nós. Pense, não jogue fora o dom que eu dei de raciocinar. Pense, reflitam antes de agir. Eu não posso passar numa avenida e achar que eu sou tão perfeito e modelo e eu espancar ou pegar uma lâmpada de mercúrio e acertar um outro porque ele tem uma opção diferente. Eu acredito que a gente pode pensar. Se você que está assistindo este vídeo e você pensa como eu, vamos levar essa ideia adiante. Eu acho que nós podemos pensar. Antes de tomar qualquer atitude, pense se você está sendo o peão ou está sendo aquele que Deus criou você para ser. Que é alguém que raciocina, é alguém que faz diferença. Antes de você abraçar alguma coisa, antes de você ser influenciado por algo, pense na sua forma ímpar de ser. Você é diferente e é único, e viva por isso. Não ceda à pressão ao redor, mas raciocine, entenda e pense, porque é por isso que nós fomos criados como seres racionais, e não como seres irracionais. Porque verdadeiramente eu acredito que a gente pode ir mais além, eu acredito que a gente pode assumir o nosso posto dentro da cadeia alimentar, ou seja, da cadeia social. E eu acredito muito numa coisa, que eu e você somos ímpar, eu e você somos somente nós somos únicos, não existe ninguém como nós. Então vamos abraçar essa identidade que temos e adiante. Tá? Fica aqui meu protesto também em relação a isso. É uma tristeza, me fere como ser humano. Fica essa minha reflexão para você e eu fico muito feliz de poder compartilhar com você. E eu quero ouvir você falar também. Escreve aqui nos comentários, compartilha comigo o que você pensa, se você concorda, se você não concorda, o que você acha? Realmente é isso? Vamos levar adiante. Vamos formar uma sociedade, vamos influenciar quem está à nossa volta, com o raciocínio de que eu posso ser aquilo que fui criado para ser, único. Beleza? Até o próximo vídeo.